Boa noite. Edifícios degradados em Menongue vão ser intervencionados, garante o Ministério das Obras Públicas. Cerca de 4% das mulheres que acorreram ao Hospital Augusto Ngangula morreram vítimas de hemorragia pós-parto. O Presidente da República, João Lourenço, conclui visita de Estado a Portugal com balanço positivo. Fora de portas, faixa de Gaza, Governo alerta para o risco iminente de mortes em massa de crianças devido à fome. Estas e outras para acompanhar agora no Girassol Jornal, edição de sábado, 26 de julho de 2025. Degradação e que vão ser intervencionados nos próximos tempos. Entre as prioridades está o antigo edifício do Ministério da Justiça e o edifício MES. A garantia é do Secretário de Estado para as Obras Públicas e foi dada durante uma visita à província do Cubango. A infraestrutura abriga 20 moradores e tem em funcionamento 5 estabelecimentos comerciais. O seu estado degradado é uma ameaça ao bem-vida, porém o governador esclarece haver já um plano para o realojamento das famílias e agentes comerciais. Habitantes do edifício da ex-MES dos oficiais, nós já temos uma solução com eles por via de uma conversa aberta com a administração municipal de Menongue. E todos estão de acordo com a nossa proposta, de maneiras que irão beneficiar de terrenos em zonas estruturadas, bons espaços, que vão lhes permitir desenvolver seus projetos habitacionais e viver das melhores condições possíveis, ao contrário do que eles passam nos dias de hoje. Está em curso o processo de transferência deles desse edifício, de maneiras que possamos garantir a sua segurança. O governador do Cubango falava à margem da visita do secretário de Estado das Obras Públicas aos edifícios degradados e a centralidade do TUCUV. Dos 7 edifícios, a prioridade para o da Justiça e o antigo MES. Como sabe, nós temos um programa de intervenção nos edifícios degradados, cuja fase emergencial está já em execução. Contempla a demolição de 9 edifícios em vários locais do país e estes aqui também clamam por uma intervenção urgente. Vamos despoletar o processo administrativo, pedindo as autorizações que são necessárias para que possamos então contratar os trabalhos de demolição, principalmente deste edifício da Messe dos Oficiais, que está de facto numa situação bastante perigosa. No local vai nascer infraestruturas sociais e da administração pública. Está projetado nascer nesse espaço do edifício da ex-MES um edifício para acomodar os serviços do governo provincial, ou seja, os gabinetes provinciais do governo do Cubango, todos funcionar no mesmo edifício. A zona envolvente do edifício terá espaços verdes, espaços para recreação, quer das crianças quanto dos jovens, estão a referir, de jardim infantil e um campo, um espaço de ginásio céu aberto e um campo para multiuso, para basquete e voleibol. Todos aqueles que precisarem fazer uma ginástica ao ar livre, aqui encontrarão uma solução. Localizado no centro da cidade de Menongue, o antigo edifício dos oficiais militares MES é o reflexo das marcas deixadas pelo período de conflito armado no país. O Fundo de Fomento Habitacional promete entregar a centralidade do TUCUV em 2026. O projeto habitacional vai beneficiar 214 famílias. As obras tiveram seu início em 2017 e observaram várias paragens. O Fundo de Fomento Habitacional diz ter recebido o projeto em 2022. O PCA do Fundo Habitacional sublinha que entre os constrangimentos encontrados para o arranque da empreitada está o equilíbrio financeiro. Tínhamos um contrato assinado em 2016, em que as circunstâncias eram umas e o contrato foi feito em kwanzas. O material de construção de 2016 para cá, material de construção e equipamentos, houve uma alteração substancial de preços, então isso é o que tem estado a condicionar a conclusão desta obra. Teve a primeira paralisação em 2019, ficou bastante tempo sem os devidos tratamentos.
Depois arrancou em 2019, finais de 2019, princípio de 2020, salvo erro, e voltou a paralisar em 2020. Nós recebemos-la em 2022 e temos estado a trabalhar até a data atual. Houve uma paralisação no final do ano passado. Esta obra está paralisada fundamentalmente desde o final do ano passado. Paralisou em novembro e então tudo faremos para ver se no decorrer do próximo mês conseguimos criar as condições necessárias para o rearranque da obra. A garantia é que o projeto seja entregue no prazo de 1 ano e 6 meses. Hermenegildo Gaspar avança igualmente outros projetos no domínio da habitação para a província do Cubango. Se tudo correr bem, dentro de 18 meses teremos esta centralidade concluída. Vamos concluir a primeira fase. Existe um outro projeto público para a construção de aproximadamente 3.000 fogos habitacionais. O Ministério das Obras Públicas é que está a tratar deste processo, de modo que vamos concluir a primeira fase, depois vamos fazer a nova centralidade. Com 214 apartamentos, a centralidade do Tucuve está localizado no município de Manongue. Uma rotina agitada, desafiante e de muita desconfiança. Uma presença visível e, muitas vezes, temida. Falamos dos mototaxistas que abundam nas nossas cidades e também vilas. O Ernesto Jaime, nas lentes do Suba Pedro, traz-nos histórias destes que ganham o seu sustento sobre duas rodas. Eles estão e andam por todo o lado. São responsáveis por levar vidas humanas todos os dias sobre duas rodas, passando por ruas e estradas. Muitas vezes contribuem para uma mobilidade de pessoas mais fluida. Mobilidade esta que começa muito mais cedo. Concretamente, das 6 tem quem entra às 6 horas, 17, 18 horas termina o seu trabalho, como na qual tem quem fica aqui mais horas, como até 21, 22 horas. Saímos de casa às 6, 7 horas, entramos para a placa, para os meus homens que vão trabalhar mais cedo, né? 6, 7 por aí, Logo pela manhã, é nas placas ou paragens onde muitos jovens se dirigem. Por lá começam a rotina que muitas vezes traz consigo desafios. Mas a rotina destes jovens, que procuram o seu sustento na via, é acompanhado de julgamentos e preconceito por parte de quem os observa ou são transportados por eles. Álvaro e Moisés pertencem à placa do avô Cumbi e entraram para o serviço de mototáxi em tempos diferentes. Porém, ambos têm quase a mesma rotina. O dia a dia de um mototaxista é muita correria e é tão difícil que só quem pode falar é só quem vive a nossa realidade. O nosso dia a dia aqui é péssimo, muito péssimo, porque há momento que a pessoa te acorda com a vontade para ir trabalhar, a perturbação dos agentes, eles chegam na placa, tiram a chave na ignição. Por natureza é que o motoqueiro é considerado como arruaceiro, bandido. Temos pouco reconhecimento. Normalmente nos reconhecem poucos. Nos desafios que muitos motoqueiros enfrentam, não está só a discriminação, mas também a relação com a polícia que, na maior parte das vezes, não acaba bem para eles. Mesmo. Há quem entende, há quem não entende. E tiram a chave na ignição, levam a moto na esquadra e para sair lá, se você não dá 6 mil kwanza, 5 mil kwanza, é guerra. É guerra. Todos os dias mesmo também.
mesmo que está legalizado. Só se o cliente faltar, você entrega o capacete para o cliente, para talvez o cliente que não usou, você está a conduzir, você não vai adivinhar que ele já usou o capacete ou não. Mas para explicar para eles, não há entendimento. Você tem que pagar sempre os valores para que, ou por falta do capacete do cliente. Quando você tenta conversar com a polícia normalmente, não quero saber do carro que está mal parado, só quero saber do motoqueiro. Nós passamos por dificuldade, primeiramente, dos nossos agentes, regulador de trânsito e os nossos polícias. Eu fico um pouco indignado. Apesar dos desafios enfrentados, eles não desistem e o número vai aumentando aos poucos, levando algumas placas até mesmo a terem um líder e fazer divisão por turno, tal como explica Paciência Mendes. Aqui não tem número limitado. Se você perguntar o número limitado de motocarro, aqui não tem. Nem aqui, nem nos Correios, nem no outro lado. Digo, aqui tem 2 turnos, Tem da noite, tem praticamente turno da noite chamamos calada, porque se fala é a madrugada já. Entre correrias diárias por cima da mota, faça chuva, faça sol, como se costuma dizer, lá vão eles, em busca do sustento. Nesta jornada, há um elemento importante, um elemento que os faz ser chamados de mototaxistas ou motoqueiros, os passageiros. Para responder às necessidades de segurança pública, o Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela apresentou hoje 23 novos comandantes municipais e os seus adjuntos. O ato de empossamento e a apresentação pública foi orientado pelo Comandante Provincial Aristófanes dos Santos. No ato de apresentação, juramento e assinaturas, realizado no auditório da Delegação Provincial do Miniente, o Comandante Provincial da Polícia Nacional em Benguela justificou as nomeações dos novos comandantes e chefes de secções com o ajustamento da nova realidade político-administrativa do país. Haveria necessidade de ajustarmos o mando policial na garantia da ordem e da segurança pública em função da nova realidade do país e da província em particular. Alguns camaradas vão exercer pela primeira vez o cargo de comandante, outros vão apenas fazer algumas rotações. O que nós queremos dizer aqui é que não basta terem merecido a nossa confiança. Precisamos ter bem presente que a razão da nossa existência é sempre o bem-estar dos cidadãos. O comissário Aristófanes dos Santos orientou a entrega total dos novos comandantes para garantia da segurança dos cidadãos que esperam proatividade no exercício de suas funções. A entrega total, de noite, de dia, de tarde, na garantia da segurança de todos e na segurança de cada um. Tenham sempre presente a responsabilidade de colaborarem com os cidadãos. E pedimos também a todos os cidadãos, de uma maneira em geral, da província de Benguela, que prestem todo o apoio necessário aos novos chefes, aos novos camaradas. Em gesto de reação perante a imprensa, os comandantes municipais ora nomeados deram mostras de prontidão ao serviço da segurança das comunidades dos municípios de Benguela. Estarmos disponíveis e dizer que estaremos sempre prontos para a intervenção daquelas ocorrências que surgirão no nosso município. Espero a colaboração de toda a comunidade de Bahia, para que o nosso objetivo de garantia de segurança pública a esse valioso município seja concretizado. Então é mais uma missão, estamos disponíveis
para esse trabalho. No mesmo dia, o comandante provincial e delegado do MININT orientou a apresentação dos novos comandantes municipais dos municípios de Benguela e dos Navegantes. No penúltimo dia da agora Feira Internacional de Angola, os expositores avaliaram de forma positiva a maior montra de negócios do país. Apesar dos desafios que os diversos segmentos do mercado angolano apresentam, os expositores deram nota alta a esta edição da FILDA, que teve o dia de hoje dedicado à família. Na reta final da Feira Internacional de Angola, foram muitas as famílias que aproveitaram o sábado para visitar as exposições da FILDA em dia voltado ao maior núcleo da sociedade angolana. Bridge e Geraldo consideram que o tema escolhido pela organização da FILDA é dos mais importantes porque permite fortalecer os laços e transmitir sentimentos de alegria para os filhos. Temos que contar que, para além do objetivo especial da FILDA ser fazer negócios, fazer networking, fazer conexões entre empresas, mas também podemos sempre agregar o útil, não é? Que é estar com a família. E nesse contexto, estou com a família, visitamos espaços interessantes, há espaços bons para se ver. E pronto, cá estamos. E já pode imaginar como é que é andar com a família. Vamos aos bailonços, vamos aos corredores, que é aquilo que mais interessa, é comer os doces e tudo mais. A família é a base de uma sociedade, é o núcleo. E é que fortalece uma nação, com certeza. Em relação aos expositores, estes destacam os incentivos que têm sido dados pelo executivo angolano em segmentos como hotelaria e turismo, bem como no abastecimento de produtos que compõem a cesta básica. O mercado hoteleiro, como sendo um mercado ainda de grandes desafios, há muito a se fazer. Ficamos confortados porque conseguimos ter o apoio do executivo. Temos o apoio direto do Sua Excelência Presidente da República, não é? João Manuel Gonçalves Lourenço, que tem apoiado de forma significativa o fomento ao turismo. E neste segmento já conseguimos também ver no fundo do túnel algumas deliberações a favor do turismo, como o que foi inicialmente lançado, o Simplifica Turismo, que será uma mais-valia para este setor. Nós sabemos que o nosso produto se destina ao abastecimento da maioria das famílias angolanas e que estas necessitam de apoio e incentivo para conseguirem fazer a aquisição dos produtos. Daí nós termos valores muito ajustados a esta realidade. E por isso mesmo é que nós temos a fábrica em Angola. As nossas massas, a nossa salsicha, mortadela, café, margarina é produzida aqui. E eu posso garantir que há produtos que 100% da sua matéria utilizada na transformação é nacional. E isso possibilita ter um preço de revenda muito justo e acessível para a maioria da população. Muitas parcerias foram firmadas que, para os expositores, representa crescimento e oportunidade proporcionada pela FILDA. A FILDA para nós é sempre importante, principalmente para os nossos clientes que já temos, não é? É uma maneira também de nós mostrarmos que realmente estamos no mercado angolano, que estamos com produtos novos, com inovação, com qualidade e tem sido muito boa para nós. Os nossos clientes têm gostado. E mesmo aqui a FILDA e as pessoas que têm vindo aqui têm ficado agradadas e nós também estamos a gostar imenso de estar e participar aqui na FILDA. Para nós, como expositores, é extremamente importante porque a FILDA é a maior feira de negócios a nível nacional, é uma janela para o mundo, é uma oportunidade de consolidar parcerias, de encontrar antigos parceiros e retomar relações, de mostrar o que é que Angola também está a fazer, porque nós temos imensas empresas internacionais a exporem, que acabam por passear aqui pelos vários setores e visitar os expositores. E então, nós temos que passar, eu acho, para a Europa, não é, que assiste constantemente as notícias, que nós também fazemos, que aqui as coisas também acontecem e que Angola tem capacidade. Então a FILDA permite-nos fazer isso. Grande oportunidade para todos aqui presentes, em especial para a nossa empresa. Tem-se firmado grandes negócios, tem sido uma grande oportunidade para, de diversas formas, diversos segmentos, podermos olharmos para as pessoas não é, do processo, olharmos para afirmarmos aqui tanto clientes, prestadores de serviços, no mais diversos segmentos e
está a ser uma experiência bastante positiva. A presente edição da Feira Internacional de Angola, que conta com mais de 2.000 empresas entre nacionais e estrangeiras, decorre sob o lema 50 anos consolidando a independência econômica e a integração de Angola no mundo. Conferência Nacional sobre o papel da mulher angolana na sociedade em destaque. No primeiro semestre deste ano, cerca de 4% das mulheres que morreram no Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula tiveram hemorragia pós-parto. A informação foi avançada pela diretora-geral da referida unidade hospitalar durante o lançamento da primeira jornada científica do interno, que acontece sob o lema Interno de Excelência, Atendimento de Qualidade. A hemorragia pós-parto é a primeira causa de mortalidade da mulher a nível das maternidades. Segundo a diretora-geral do Hospital de Especialidade Augusto Ngangula, a taxa de mortalidade varia em cerca de 4 a 6% de todos os partos a nível da instituição. Nós atendemos mais ou menos em média diária entre 25 a 30 cesarianas e 30 a 40 partos normais ou eutóxico por dia. A hemorragia pós-parto é uma causa ou é a primeira causa de mortalidade da mulher na maternidade. A hemorragia pós-parto muitas vezes é não esperada, não é? É um parto, é uma gravidez que ocorreu normal, e durante a gravidez às vezes surgem complicações, como a hipertensão arterial também pode desencadear a hemorragia pós-parto, a gemelaridade, a multiparidade. A taxa de mortalidade, dizendo assim no alto, no total de mulheres atendidas nesse primeiro semestre, estamos em 4% de mulheres que faleceram de hemorragia pós-parto. O Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula realizou neste sábado o lançamento da primeira jornada científica do interno, que acontece sob o lema Interno de Excelência, Atendimento de Qualidade. O evento tem como objetivo melhorar o atendimento na referida unidade. Esperamos que nós melhoremos, porque nós sabemos que o nosso tema é interno de qualidade, interno de excelência e atendimento de qualidade. É este atendimento que nós estamos em busca, porque trabalhamos com binômio, mãe e filho. Já o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, Manuel Varela, acredita que a saúde está na base do desenvolvimento dos povos. O nosso país assistiu nos últimos 5 anos melhorias substanciais no domínio da mortalidade materna institucional, ao passar de 377 para 104 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Durante o evento, a médica Joyce Calopa disse que a partir deste sábado, o Hospital Augusto Ngangula vai passar a formar médicos de especialidade. A novidade neste momento é que nós, como Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula, adquirimos a idoneidade através do Ministério da Saúde, em coordenação com o Instituto Superior de Especialização, para a formação de especialistas. Todo o profissional que seja licenciado em medicina e que esteja alocado ao Serviço Nacional de Saúde, através de um despacho do Ministro da Saúde de Angola, por orientação do Instituto Superior de Especialização, em coordenação com o Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula, pode ter acesso ao internato. Participaram no certame mais de 300 pessoas. Aconteceu neste sábado em Luanda o Fórum sobre Comunicação Institucional e Assessoria da Imprensa, que visou promover a transparência, eficácia e colaboração na comunicação institucional, reunindo profissionais dos setores público e privado para debater e partilhar as melhores práticas. Sob o lema Inovação, Comunicação e Sustentabilidade, uma nova geração de organizações, aconteceu neste sábado a segunda edição do Fórum sobre Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa, que juntou especialistas de topo para partilhar boas práticas em comunicação institucional, reputação e assessoria de imprensa. Nós tivemos muitos avanços, estamos a falar não só de leis, de instrumentos aprovados, todos eles que facilitam o trabalho ligado
aos gabinetes de comunicação, as instituições estarem muito mais próximas. Claramente que uma instituição comercial tem totalmente dinâmicas diferentes de uma instituição uma pública, que tem outras responsabilidades. Mas hoje, com o assumir das redes sociais, das plataformas digitais, as instituições também cada vez mais vão olhando para esse público e têm que ter um posicionamento. Isso demanda formação, investimento. Hoje a tecnologia está associada fundamentalmente a essas novas formas de comunicação. Hoje não é possível uma instituição, digamos, querer atingir resultados internos e externos se não tiver, digamos, alinhados não só as estratégias muito profícuas e claras de comunicação, de abertura, de disponibilidade de conversar com seus públicos, mas também de como acomodar essas novas formas de comunicação. O número de órgãos de comunicação social que atuam na internet sem estar legalmente autorizado para fazer esse exercício vem crescendo todos os anos. E não são pessoas que não são do métier, que não lidam com essas matérias. Ou seja, é importante aproveitarmos aqui esse espaço para reiterarmos, insistirmos, se assim podemos dizer, sobre a necessidade de se fazer o registro legal para que possamos atuar na internet enquanto órgãos de comunicação social. Um dos objetivos do fórum foi de ajudar o mercado angolano a perceber que a comunicação não é apenas um custo, mas um investimento e um dos mais importantes para a sustentabilidade de qualquer organização. Este evento de hoje vem dar uma resposta àquilo que tem sido o processo de transformação que Angola está a viver no que concerne à comunicação institucional e também à assessoria de imprensa, porque só com a comunicação institucional é que nós vamos conseguir que uma marca tenha um bom relacionamento com os seus públicos. Estou a falar do público interno, que são os colaboradores de uma instituição, estou a falar do público externo, que são os clientes, são os fornecedores e também os meios de comunicação social. Então estamos aqui neste evento para reforçar que as empresas já não podem olhar a comunicação como apenas um acessório, mas como parte bem estratégica para o desenvolvimento e o crescimento das empresas, porque podemos considerar que praticamente a vida e a morte de uma empresa está no poder da sua comunicação. O evento, que promoveu a transparência, a eficácia e colaboração na comunicação institucional, reuniu profissionais do setor público e privado para debater e partilhar as melhores práticas. A separação das águas entre jornalismo e assessoria de imprensa também foi tema em análise. Nós precisamos de separar as águas, ou seja, elas são atividades que se complementam. O jornalista precisa do assessor de imprensa, o assessor de imprensa precisa do jornalista, mas não deve ser a mesma pessoa a fazer as duas coisas. O elevado número de crimes de violência doméstica contra mulheres mereceu a atenção das participantes na primeira Conferência Nacional sobre o papel da mulher angolana na sociedade. O evento da iniciativa do projeto Mulheres que Inspiram teve lugar neste sábado no Morro Bento, aqui em Luanda. Em várias sociedades, as mulheres têm obtido um papel importante de destaque e, em Angola, não é diferente. Ainda assim, é verificado casos de mulheres a sofrerem no silêncio com maus tratos, violência doméstica, até mesmo abandono do poder paternal, que tem acarretado muitas consequências, sobretudo a depressão. Na conferência sobre o papel da mulher angolana na sociedade, de iniciativa do projeto Mulheres que Inspiram, foram abordados vários temas. O realce recai para a valorização da mulher, o empreendedorismo e a sua inserção. Algumas ainda também vivem em relacionamentos abusivos, vivem em situações precárias. Então nós chegamos com este projeto para ajudar estas mulheres a levantarem-se das cinzas e verem que, para além deste horizonte obscuro, existe mais luz lá à frente, onde elas podem chegar à depressão, à violência doméstica, física mesmo e também psicológica, o desemprego. As mães solteiras também são incluídas neste grupo, são as que mais nos procuram. Assim, à primeira vista, parecem estarem normais, porque brincam, sorriem, mas no fundo elas estão deprimidas. Então nós queremos ajudá-las a saírem da depressão. No evento, encontramos Delfina.
Ela conta que percorreu um caminho tortuoso, seguidos de maus-tratos psicológicos que a deixaram marcas profundas. Tive problemas em que quase que ia caindo num abismo mesmo, digo assim. Mas foi problemas de relacionamento, porque na minha primeira gravidez, se assim posso falar, né, foi uma situação muito complexa. Eu era muito jovem e a pessoa que apareceu na minha vida foi lá ter com os meus pais e, no entanto, enganou-me, porque depois de eu ficar gestada, tirou-me da minha província, não é, com compromisso de poder viver comigo, abandonou-me grávida. Hoje eu tenho a minha filha de 21 anos de idade e não conheço o pai. E eu não sei, não consigo dizer, pelo menos dizer que, olha, o pai está no sítio tal, ou pronto, enfim. É uma situação que foi muito difícil para mim. Em consequência dos maus-tratos em vários ângulos, há quem questiona-se para quem eu vou contar. Algumas pré-eleitoras defendem maior sensibilização para que as mulheres que enfrentam estas dificuldades denunciem os seus autores. Precisamos de educar a sociedade. Vai à esquadra, pede apoio. O que se precisa fazer naquele momento é acolhimento da vítima. Acolher a vítima, colocá-la num lugar seguro, acolhimento físico e emocional, para que ela sinta que, de facto, aquele espaço está aí para ouvi-la sem julgamentos, e também vai fazer com que o seu caso seja direcionado às instâncias competentes e que, de facto, não haja tanta burocracia para ver o seu problema resolvido. Porque, às vezes, por conta de algum despreparo de uma ou outra pessoa que vai intervir no caso, faz com que a vítima seja revitimizada por conta da demora dos processos. Ela volta para casa sem acolhimento e, é claro, volta a ser violentada, volta a ser vitimizada. Isso faz com que, às vezes, as mulheres deixem de acorrer a essas entidades, porque sabem que, ainda que forem para lá, a sua situação poderá não ser acolhida da melhor maneira possível. Hoje nós temos, de facto, muitas mulheres silenciadas e elas acabam por ter um fim, algumas vezes até trágico, porque se calaram. Porque a nossa também educação criou este facto, né, este elemento que faz com que muitas vezes as mulheres se calem, elas não consigam chegar e dizer: mãe, eu sofro isto, porque a mãe diz: o teu pai também me batia. É preciso falar dos assuntos e sem tabus, preciso quebrar os tabus. Onde é que está a base disso? Na educação. Não é? Nós temos que fazer parte da corrente de mulheres que vão educar só a mulheres, não. É preciso também educarmos os nossos filhos para garantir que no futuro eles não sejam os homens que vão silenciar as futuras mulheres. Não é? Garantir que não serão eles que vão maltratar outras mulheres. Sob o lema Juntas Construindo o Futuro, com vozes de fornecer inspiração e sabedoria, a Conferência Nacional sobre o Papel da Mulher Angolana na Sociedade juntou várias mulheres em Luanda e vai ser realizada também nas demais províncias do país. Partimos agora para um breve intervalo, voltaremos dentro de mais alguns instantes. Angola e Portugal rubricaram 11 novos instrumentos jurídicos num dos momentos que marcaram a visita oficial efetuada pelo Presidente da República, João Lourenço, ao país europeu. Da jornada realizada ontem e hoje, o realce vai ainda para a deslocação do chefe de Estado ao Palácio de Belém, onde manteve um encontro com seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, e ao Palácio de São Bento, a residência oficial do Primeiro-Ministro. Está oficialmente concluída a visita de Estado do Presidente da República, João Lourenço. Educação, formação técnica, investimento e proteção civil constituiu um dos momentos mais altos da jornada do estadista. Na esfera econômica, foram firmados 2 memorandos de entendimento entre a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, a IPEX, e as entidades portuguesas, a ICEP, Global Parcos e a Porto Business School.
Em relação à área académica, foi celebrado um protocolo de cooperação entre o Instituto Camões e a Universidade Agostinho Neto, com foco na educação superior e intercâmbio académico. Rubricados sob o olhar atento do Presidente da República de Angola, João Lourenço, e do Primeiro-Ministro português, Luís Montenegro, os documentos visam reforçar a parceria bilateral e promover o desenvolvimento sustentável de ambos os países. Além da assinatura de novos acordos, o encontro entre o Presidente João Lourenço e o chefe do governo português, Luís Montenegro, ficou também marcado pelo anúncio do reforço da linha de crédito com mais 750 milhões de euros, facto já enaltecido pelo estadista angolano. O Primeiro-Ministro acaba de anunciar o incremento da linha de crédito em mais 750 milhões de euros. É evidente que nós só temos que agradecer. Portanto, isso vai nos ajudar a realizar mais investimento público, sobretudo em infraestruturas de vários setores. Portanto, uma parte deste reforço da linha de crédito vai ser utilizada desta forma, mas queremos também cobrir a área social, particularmente a educação. Portanto, temos uma grande carência de escolas do ensino de base. Queremos usar também para a construção de infraestruturas desportivas a favor da nossa juventude. Portanto, o desporto é algo que é fundamental para o desenvolvimento integral do homem, sobretudo dos jovens, e precisamos então de proliferar quadras desportivas, pavilhões desportivos, estádios de futebol, pelo país fora, e esta linha com certeza que vai ajudar. Todavia, a jornada do Presidente da República em Lisboa, Portugal, teve início com um encontro entre os 12 estadistas no Palácio de Belém. Na ocasião, os presidentes Lourenço e Rebelo de Sousa reafirmaram a vontade das partes em reforçar a cooperação bilateral. No mesmo dia, o Presidente foi à Assembleia da República para uma sessão especial do Parlamento Português e o encontro com o Presidente da referida Assembleia. No período da noite, o Presidente João Lourenço participou de um jantar que lhe foi oferecido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Antes do brinde, o chefe de Estado angolano convidou o homólogo para participar do ato central dos 50 anos da independência nacional, a ser realizado a 11 de novembro deste ano. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, contamos com a vossa presença em Luanda no momento mais alto das comemorações, a 11 de novembro do corrente ano. Permitam-me propor que ergamos as nossas taças para fazermos um brinde ao reforço da amizade e da cooperação entre os povos angolano e português e entre a República de Angola e Portugal. Antes de concluir a sua visita a Portugal, o Presidente da República participou da 8ª edição da Euroáfrica, ou seja, Fórum Europa-África, um evento realizado pelo Conselho da Diáspora Portuguesa. Os presidentes de Angola e de Portugal consideraram hoje que o potencial demográfico jovem da África pode impulsionar o desenvolvimento multilateral do continente berço. João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa participaram da 8ª edição do Fórum Europa-África. Os dois estadistas apelaram ainda ao reforço da cooperação económica e comercial entre os dois continentes. Os presidentes João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa defendem a necessidade urgente de investimentos em infraestruturas e na industrialização dos países africanos como pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável do continente. João Lourenço, presidente de Angola e da União Africana, lembra que a Europa sempre teve o seu espaço em África, mas não tem sabido aproveitá-lo da melhor maneira possível. A Europa poderia tirar um melhor proveito do facto de conhecer melhor o continente africano, porque sempre esteve em África, nunca abandonou. Numa condição ou noutra, sempre esteve em África.
Tem feito o que pode. Nós pensamos que poderia fazer mais e melhor. Não no sentido de competir com quem quer que seja, com a China, com qualquer outro país ou continente, mas no sentido de tirarmos vantagens mútuas. Portanto, a África ganharia mais e a Europa também ganharia mais. O líder da maior tribuna política do continente berço refere que a África está aberta ao investimento europeu e que gostaria de contar com o know-how do velho continente para edificar infraestruturas nos mais diversos domínios. O continente precisa de construir ainda muitas infraestruturas de todo tipo para garantir a mobilidade, a conexão entre países, tanto em termos de estradas, pontes, autoestradas, caminhos de ferro, portos, aeroportos. Precisamos de investimentos em infraestruturas nas tecnologias de informação e telecomunicações. Precisamos de investimento na produção e transportação de energia. Precisamos de investimento na saúde, na produção de água, na produção de energia, de preferência energia limpa, portanto, de fontes limpas. Noutro desenvolvimento, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, caracteriza a juventude africana como um ponto de partida para um futuro próspero do continente. O potencial humano da África é um sinal de futuro. A juventude é futuro. Tem mais futuro do que quem não é jovem. Continentes que não são jovens, estão envelhecidos ou estão a envelhecer. Isso é imparável. Não vale a pena pôr o dedo a tapar o sol. Não, é imparável. É imparável esse potencial demográfico. Neste sentido, o presidente da República de Angola e da União Africana admitiu que a demografia jovem do continente é realmente um ponto forte. Daí ter apelado à Europa a investir em África, tendo em vista o potencial de capital humano. Portanto, quem tem população jovem, em princípio, está em vantagem, uma vez que a força de trabalho, em princípio, é jovem. Existe uma possibilidade desses jovens em estado, se me permite a expressão, mais natural, poderem ser forjados, poderem ser preparados nas escolas, nos institutos, nas universidades e portanto, serem os quadros do futuro. Esse potencial é para servir não apenas o continente, mas para servir o mundo. Portanto, a Europa devia olhar para ele com outros olhos, investir em África, até para evitar que os jovens africanos atravessem o Mediterrâneo e cheguem à Europa nas condições que a gente conhece. Portanto, se o investimento for feito em África, não só eles vão servir o continente, como vão servir o resto do mundo, servir a Europa em melhores condições, mais qualificados, portanto, para ocuparem, digamos, o mercado de trabalho. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a presidência de Angola e do seu presidente à frente da Organização Continental, tendo como base o Programa de Pacificação e Desenvolvimento da África, temas que constam das prioridades de Angola. Eu queria aqui felicitar o presidente João Lourenço pelas linhas estratégicas que tem conduzido e tem apresentado como essenciais na visão estratégica da União Africana. Primeiro, a construção da paz. Ele pode falar disso, porque há várias décadas, mesmo antes de ser Presidente da República, já era um medianeiro, já era um construtor de paz, já era um defensor da resolução de conflitos, quer a nível de continente, quer a nível universal. E ainda recentemente protagonizou uma experiência, e está a protagonizar, muito importante em África. Ao longo da conversa, o chefe de Estado angolano anunciou que Angola vai acolher nos meses de outubro e novembro 2 importantes cimeiras internacionais, uma da União Africana sobre infraestruturas e outra entre a União Europeia e África.
o que reflete o reconhecimento do papel de Angola nas agendas de integração e crescimento do continente berço. Estreia de Angola no Afrobasket feminino diante do Egito para a segunda jornada do Grupo A, em destaque. O movimento rebelde M23, que controla grandes áreas do território do leste da República Democrática do Congo, está a ameaçar boicotar o processo de paz em andamento. O que está em causa é a libertação de prisioneiros, o que Kinshasa está a demorar a fazer. Com as negociações previstas para serem retomadas em Doha no próximo mês, o M23, por meio de seu secretário permanente Benjamin Bonimpa, adotou uma postura mais dura em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. Após a implementação da Declaração de Princípios, as discussões seguiram imediatamente para assinar um acordo real, disse Bonimpa, que também é negociador. A declaração assinada por ambos os lados no início deste mês pretende ser um roteiro para um acordo de paz permanente que deve ser entregue até 18 de agosto. O que faremos em Doha se nossos prisioneiros ainda não forem libertados? Porque está escrito na declaração que esta cláusula deve ser implementada antes de passar para a próxima etapa, disse Mbonipa. O acordo de princípio assinado em Doha sob a mediação do Catar previa um cessar-fogo imediato, mas a trégua durou pouco, com as partes em conflito se acusando mutuamente de violações. Os combates entre os grupos de autodefesa M23 e Wazalendo, aliados ao exército congolês, estão se intensificando nas províncias de Kivu do Norte e do Sul. Mbonipa disse que o M23 estará sempre na defensiva, culpando Kinshasa e as suas forças pelos ataques. No enclave de Gaza, o governo alerta para o risco iminente de mortes em massa de crianças devido à fome. Acompanhe já a seguir esta e outras notas da atualidade internacional. No enclave de Gaza, o governo alerta para o risco iminente de morte em massa de crianças devido à fome. Mais de 100 mil crianças, incluindo 40 mil bebés com menos de um ano, estão sem acesso a leite em pó ou suplementos nutricionais. Enfrentamos um massacre anunciado e deliberado, levado a cabo lentamente contra bebés cujas mães sem alternativas têm vindo a alimentá-los com água em vez de leite infantil. Avança o comunicado da Oficina de Comunicação do Governo de Gaza, citado pela agência espanhola EFE. Nas últimas 24 horas, pelo menos 5 pessoas morreram devido à desnutrição, entre as quais um bebê e 2 outras crianças, segundo fontes médicas locais. Desde o início da ofensiva militar israelita, o número total de mortes por fome na faixa de Gaza, segundo as autoridades locais, ascende a 127, 85 em crianças. Um comunicado exige a entrada imediata de leite infantil e suplementos nutricionais na faixa de Gaza, a abertura total e incondicional das passagens fronteiriças, o levantamento do bloqueio e uma ação internacional urgente para travar o que chama de matança em câmara lenta. Em África, pelo menos 652 crianças morreram de desnutrição este ano no norte da Nigéria. Estamos a assistir a cortes orçamentais massivos, particularmente por parte dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia, que estão a ter um impacto real no tratamento de crianças desnutridas, referem os Médicos Sem Fronteiras. A organização revelou na sexta-feira que pelo menos 652 crianças morreram este ano devido à desnutrição no estado nigeriano de Katsina, no norte do país, onde a situação se agravou devido aos cortes nos fundos humanitários. Desde o início do ano até ao final de junho, cerca de 70 mil crianças desnutridas receberam cuidados médicos das equipas desta ONG em Katsina, incluindo quase 10 mil que foram hospitalizadas em estado grave. Além disso, o número de menores com edema nutricional, que é a forma mais grave e letal de desnutrição, aumentou 208% em comparação com o mesmo período de 2024, alertou a organização. Neste conta para 1,3 milhões de pessoas no nordeste da Nigéria no final de julho, devido a uma escassez crítica de financiamento. A Nigéria é o país mais populoso da África, com mais de 213 milhões de habitantes e um dos principais produtores de petróleo, bem como uma das maiores economias do continente. O Papa Leão XIV disse hoje que os esforços para promover a não-violência são mais necessários do que nunca perante os desafios que o mundo enfrenta: conflitos armados, divisões entre povos e movimentos migratórios.
Esta mensagem do pontífice norte-americano foi enviada à Assembleia Nacional do Movimento Católico Pax Christi, nos Estados Unidos, que se realiza por estes dias. Leão XIV recordou as palavras que utilizou após ter sido eleito Papa e ter aparecido na varanda da Basílica de São Pedro, reforçando que considera que é mais necessário do que nunca uma paz desarmada, humilde e perseverante. Para tal, o Papa defendeu que é essencial, acima de tudo, que os católicos se tornem criadores da paz na sua vida cotidiana. Angola estreia-se amanhã no Afrobasket feminino e diante do Egito para a segunda jornada do Grupo A. Angola procura amanhã, diante do Egito, a primeira vitória no Afrobasket feminino com palco na Côte d'Ivoire. As duas seleções já se defrontaram por 3 ocasiões. Em 2013, as angolanas cilindraram as egípcias por expressivos 84-49. Em 2015, Angola 52, Egito 53 e em 2019, Angola 68, Egito 66. Em 2021, no último duelo, a vitória sorriu para as descendentes da rainha Cleópatra por 82-76 para as classificativas do 5º ao 8º lugar. Neste duelo, a poste Cristina Matikit foi a melhor da nossa seleção, com um duplo-duplo, 24 pontos e 10 ressaltos. Passados 4 anos, as duas seleções voltam a cruzar-se e Angola com uma seleção modesta, onde já se nota o rosto da renovação, mas ainda aliada à veterania. O 5 nacional, às ordens de Paulo Macedo, tem uma missão hérculea, que é de conquistar o 3º título continental, depois do bicampeonato em Bamako, Mali, em 2011 e em Maputo, Moçambique, em 2013. E a caminhada começa diante das egípcias, que também correm atrás do tri. Depois das conquistas nas 2 primeiras edições da prova feminina, em 1966, em Conakry, República da Guiné, antes Guiné-Conakry, e em 1968, no Cairo, Egito, na qualidade de donas da casa. O 1º de agosto venceu o glorioso Futebol Clube da Huila por 2-0 no arranque do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Futebol. A Armada Militar entrou determinada para conquistar os 3 pontos no arranque do Campeonato Nacional Sénior Feminino, que decorre em Luanda. O 1º de agosto tomou conta das rédeas do jogo desde os minutos iniciais do encontro. A formação militar chegou ao golo inaugural por intermédio de Cristina aos 20 minutos, na conversão de uma grande penalidade. 1-0 foi o resultado ao intervalo. No segundo tempo, as militares voltaram a desperdiçar várias oportunidades iminentes de golos, ante uma formação do Glorioso sem reação na partida. O 1º de agosto ampliou o placar por intermédio de Laura. 2-0 foi o resultado final. A treinadora do conjunto militar, Lourdes Lutonda, falou em objetivo cumprido. O jogo foi bom, apesar que as minhas meninas para entrar um bocadinho assim, esquecidas com aquilo que nós pedimos para fazer. Acredito que vamos trabalhar nos erros que cometemos hoje para o próximo jogo. Fazemos um bom jogo. Por outro lado, Venâncio Jonas, técnico do Glorioso da Huila, felicitou o 1º de agosto pelo triunfo. É nosso objetivo, pelo menos um empate, mas a equipa de agosto esteve bem, aproveitou as oportunidades e aí estamos no resultado que acabamos de verificar. Com o triunfo, o 1º de agosto soma 3 pontos no Grupo A, enquanto o Glorioso da Huila ainda não pontuou. A seleção do Ghana é a 3ª colocada do CAN feminino de futebol, que termina neste sábado no Reino de Marrocos. As ganasas derrotaram a África do Sul por 4-3, nesta sexta-feira, aos penaltis, na definição da medalha de bronze. O Namibe continua a ser um dos principais destinos turísticos do país. Conhecida como a pérola do turismo em Angola, a província recebeu no primeiro semestre deste ano mais de 10 mil visitantes, entre nacionais e estrangeiros. As previsões das autoridades locais apontam para um aumento no segundo semestre, com a chegada da época balnear e também a realização do Afrobasket 2025. Mais de 10 mil turistas, entre nacionais e estrangeiros, visitaram a província do Namibe no primeiro semestre deste ano. Os dados representam um aumento de cerca de 4 mil visitantes comparativamente a igual período do ano passado, o que satisfaz as autoridades locais. Entre os nacionais, realça para turistas da Huila, Benguela e Luanda.
Já entre os estrangeiros, destaque para sul-africanos, australianos, americanos, portugueses e espanhóis. Durante o primeiro semestre, o Namíbia recebeu mais de 10 mil turistas de diversas nacionalidades, tanto também angolanos, que também estão inseridos nesse leque de turistas que frequentaram a nossa província, bem como também os estrangeiros. E dos estrangeiros, nós conseguimos notar que o Namíbia tem recebido mais turistas vindo dos Estados Unidos, também australianos, asiáticos, bem como também alguns portugueses e espanhóis. Podemos dizer que é satisfatório, é de louvar, realmente o setor ganhou, conseguimos ter um fluxo de turistas bastante elevado. As lagoas do Arco, as colinas do Tomboa, o Parque Nacional do Iona e as suas dunas e também as praias são os locais mais procurados pelos turistas. Temos notado que nessa altura a província do Namíbia tem praticamente 4 a 5 pontos que estão bastante concorridos. Temos notado que a maior parte dos turistas que vêm para a província do Namíbia tem tido sempre o Parque Nacional do Iona, concretamente as dunas, como grande foco, bem como também as colinas aqui do deserto, do Tomboa, a zona do Arco, bem como também as piscinas naturais do Piambo. São esses pontos que têm sido mais visitados durante esse período que nós temos estado aqui. A previsão é do número de turistas aumentar na província do Namíbia neste segundo semestre do ano, com a chegada para breve da época balnear e também com a realização do Afrobasket 2025. Dizer que o Afrobasket só virá catapultar ainda mais aquilo que tem sido o fluxo de turistas a nível da nossa província. Para nós o Afrobasket vai ser mais um motivo para ajudar na divulgação das potencialidades turísticas e culturais que a província do Namíbia tem. Então será uma mais grande valia para nós e estaremos aqui disponíveis para podermos então movimentar essa máquina turismo a nível da província do Namíbia. E o Afrobasket só virá mesmo para ajudar a alavancar ainda mais e catapultar aquilo que é o potencial que nós temos. Veja a seguir o resumo da semana, em que poderá rever as matérias mais importantes da semana que termina. Diariamente, o Hospital Neves Bendinha atende entre 2 a 3 pacientes vítimas de incêndio cuja causa está relacionada ao curto-circuito no interior de residências. A médica interna de cirurgia plástica Dalva Figueiredo apela à sociedade a supervisionar os eletrodomésticos e redutores para evitar acidentes que deixam marcas para a vida toda. Aconselho as pessoas, antes de dormirem à noite, desligarem as botijas de gás, mantenham os eletrodomésticos desligados, as luzes apagadas, porque nunca sabe o que é que vai acontecer durante a madrugada. Delfina Cardoso, de 57 anos, é uma das vítimas de um incêndio no interior da residência. A dona de casa explica como tudo aconteceu. Sabe que hoje em dia as miúdas gostam de assistir. Eles deixei assistir na sala e dormir. Quando deu 23 horas, só vi eles a gritar: socorro, socorro. Quando eu se expandi no meu quarto para vir na sala, vi a casa toda acesa. O avançado estado de degradação que se encontram algumas pedonais em Luanda preocupa cidadãos que utilizam aquelas estruturas metálicas. Na semana passada, na pedonal da chamada Engevia, caiu de cima a baixo um indivíduo de aparentemente 30 anos de idade por volta das 5 horas da manhã, quando fazia o percurso de casa para a paragem de táxis. Neste caso, o governo provincial de Luanda comunica, entretanto, que a passagem já estava previamente interditada para intervenção. Lando Simão é lutador e presenciou o momento da queda do homem. Foi lá para a volta das 5 horas e 30, ou, se não me engano, e 40. Eu estava a trabalhar e eles estiveram em 5. Eu a trabalhar, era tempo para ir no Benfica, o retorno do Camama. Ele me mandou parar o táxi porque ele estava muito apressado. Outros conseguiram passar, mas ele caiu, tropeçou, caiu nesse lado aqui, bateu o peito no passeio e partiu o peito, partiu os dedos, partiu também o ombro. Saiu dali até caiu aqui. Morreu no local, ninguém lhe mexeu. Do jeito que ele caiu, é do jeito que os bombeiros viram ou
a ambulância chegaram e do jeito que encontraram e do jeito que levaram. Nos primeiros 5 meses deste ano, o país registrou um total de 5.084 acidentes de viação, que resultaram em 1.203 mortos, menos 66 do que no mesmo período do ano passado, e 7.153 feridos, mais 613 do que nos primeiros 5 meses do ano passado. Estes dados foram avançados na manhã desta quinta-feira pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária de Angola. O superintendente João de Sousa refere que estão a reforçar algumas medidas para se reduzir o número de acidentes. Vai reforçar e as empresas que estão sediadas na capital do país, cujos veículos não realizaram as inspeções periódicas obrigatórias, haverá uma penalização muito grave. Nessa altura vamos incidir as nossas ações para estes veículos que estão sediados tanto na província de Luanda quanto na província do Icolibengo, que são aquelas detentoras de centros de inspeção periódica obrigatória. E também vamos ter um olhar atento aos veículos que circulam em mau estado técnico. Já para outra franja que tem a ver com os mototaxistas, nós vamos também trabalhar a partir da próxima semana para o cadastramento destes condutores na nossa base de dados em relação às infrações que cometem, para que nós possamos também ter melhor controle em relação ao comportamento destes utentes na via pública. A visita às obras de reabilitação e ampliação de algumas escolas do primeiro ciclo em Luanda teve início nas primeiras horas desta segunda-feira. A vice-presidente visitou as escolas de 3 municípios, nomeadamente Maianga, Rangel e Sambizanga. As obras enquadram-se no programa de modernização para responder às necessidades dos estudantes de Luanda. A escola 1530 no município do Rangel e a 1536 ex-147 no município do Sambizanga estão prestes a ser entregues e vão entrar em funcionamento já neste ano letivo 2025-2026. Pensamos que estamos em condições, depois do devido apetrechamento, de ter uma escola para já responder às necessidades do novo ano letivo que se avizinha. Aqui, igualmente, tivemos obras de intervenção, de ampliação, de reforço a nível dos laboratórios, de também a intervenção para melhoria em termos de prática desportiva. Vamos melhorar o nível e a qualidade e o bem-estar dos nossos alunos. Também a parte da biblioteca não fica de fora. Mick Jagger, o músico britânico, figura dos Rolling Stones, é a nossa personalidade da semana. Sir Michael Philip Jagger nasceu em Deptford, Kent, Inglaterra, Reino Unido, a 26 de julho de 1943. Mick Jagger, de 82 anos, é um músico inglês muito conhecido por ser vocalista e um dos membros fundadores do grupo Rolling Stones. Jagger co-escreveu And Roll. A carreira de Jagger estende-se por mais 6 décadas e é amplamente descrito como um dos vocalistas mais populares, influentes na história do rock. A sua voz distinta e performances ao vivo enérgicas, juntamente com o estilo de guitarra de Richards, tem sido a marca registrada dos Rolling Stones ao longo da carreira da banda. Jagger estudou na Escola de Economia de Londres antes de abandonar os seus estudos para se concentrar na carreira com os Rolling Stones. No início dos anos 70, Jagger estrelou os filmes Performance e Ned Kelly, elogiados pela crítica. A partir da década de 1980, o lendário lançou uma série de trabalhos solo, incluindo 4 álbuns e o single Dancing in the Street, um dueto de 1985 com também inglês David Bowie, que alcançou a primeira posição do top no Reino Unido e na Austrália e foi hit top em outros 10 países. Sweet
Em 89, Jagger foi introduzido no Hall of Fame do Rock and Roll e em 2004 no Passeio da Fama da Música do Reino Unido com os Rolling Stones. Como membro dos Rolling Stones e como artista solo, Jagger alcançou o número 1 nas paradas de singles do Reino Unido e dos Estados Unidos, com 13 singles. Também esteve no top 10 com 32 singles e no top 40 com 70 singles. Em 2003, Mick Jagger foi nomeado Cavaleiro do Reino Unido pelos seus serviços à música popular. Termina assim mais esta edição do Girassol Jornal, referente ao sábado, dia 26 de julho do ano 2025. Agradecemos a vossa e sempre aprazível atenção dispensada. Desejamos a todos continuação de muito boa noite e bom fim da semana. Boa noite.